Olá pessoal, eu vou falar hoje nesse vídeo de um tema muito controverso, né? É um tema que eu tirei também de um livro psicografado de Ramatiz, né? Hermílio Manhães, se chama Sob a Luz do Espiritismo, o nome do livro, e é o tema prostituição. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero dizer que todas as pessoas que estão entrando no meu e-mail ou no meu Facebook pedindo temas, por algum problema que elas estejam passando, pode deixar que eu estou vendo cada um tema, tá? Vendo com a espiritualidade o melhor modo de abordar aqui os textos, certo? Vou falar para todos que estão me pedindo os temas terão os seus vídeos. Então, voltando a esse assunto aqui, o tema é prostituição. Eu tirei algum trechinho, né, desse livro Sob a Luz do Espiritismo, né, psicografia de Ramatiz. O primeiro pedaço de texto é esse. Em face da vida espiritual, é indubitável ser a prostituição um mau comportamento espiritual na matéria, mas também não pode ser julgada e analisada exclusivamente por um parâmetro único, essa condição humana, qualificada como delito ou pecado, respectivamente pela sociedade e pelas religiões. Então aqui Ramatiz fala que a prostituição, do ponto de vista dele, espiritual, ela não pode ser julgada como um parâmetro único para todas as pessoas. E sim, sempre a sociedade julga como delito, né? E a igreja, as religiões como pecado. Mas no modo espiritual de ver a coisa, significa um mau comportamento espiritual na matéria. Para a espiritualidade, a prostituição é um mau comportamento espiritual que a pessoa está vivendo na matéria, e não propriamente um delito ou um pecado, como apregou a sociedade e as religiões, na visão espiritual. Aqui prossegue. Perante as leis espirituais, a prostituição é tão somente mais uma condição que retarda a acesse espiritual do ser, pela demasiada vivência instintiva. Ou seja, pelas leis espirituais, a prostituição é tão somente uma condição que retarda o processo espiritual daquele ser, né? Então, a pessoa que está mergulhada na prostituição, ela está jogando a encarnação dela, vamos dizer assim, para baixo. Essa oportunidade que ela está tendo aqui, né, nessa vida, essa missão, ela está jogando para baixo. Não é pecado nem delito, mas é uma condição que ela está vivendo humanamente, ela e ele, né, porque hoje em dia eles também, e que retarda, né, a sua condição de progredir espiritualmente falando, né? Prossegue. Os mentores do vosso orbe não classificam a prostituição na lista dos pecados. Olha o que ele diz, que os mentores não classificam a prostituição na lista dos pecados, mas na classe patológica das doenças da alma. Então, é considerado para a espiritualidade a prostituição uma doença da alma. Uma doença da alma que a pessoa está vivendo aquela encarnação como um doente espiritual, né? E não do corpo propriamente, um doente espiritual. E que toda alma doente é infeliz, porquanto na ignorância espiritual busca sua felicidade, justamente nos processos primitivos, que retardam a evolução libertadora. Então ele aqui diz que toda alma doente é infeliz, né? De qualquer doença física, mental, espiritual, emocional, está incluído que a pessoa é um infeliz, certo? Então, a prostituição, como ele diz aqui, né, ela está na lista dos pecados, não está na lista dos pecados, não classifica como isso, mas na classe patológicas da doença da alma. Então, a pessoa que está doente da alma, uma prostituta é uma doente da alma, um prostituto é um doente da alma, segundo a espiritualidade, segundo o Ramatiz neste livro, sobre a luz do espiritismo. Aqui ele diz agora, prosseguindo, falando como você poderá ser, né? Esses homens, essas mulheres que procuram essas pessoas, elas são também consideradas
compactuadores desses infelizes, entende? Então, essas pessoas também terão seus processos reafirmados como pessoas que ajudaram, né? As pessoas que contratam essas pessoas também têm a sua responsabilidade. E então, aqui ele fala sobre a reeducação dessas pessoas. Prosseguindo, ele fala: a lei não usa a mesma medida para todas as almas. A lei sideral, tá, pessoal? Ele fala como sendo uma lei sideral. Não usa a mesma medida para todas as almas. Assim como não existem doenças, mas doentes. Né? Não existem pecados, mas pecadores. No Código Sideral, são consideradas imprudências, indisciplinas ou negligências. Pesam na balança da justiça, assim como os atenuantes pelo o bem semeado ou os motivos insuperáveis. Então, o que ele quer dizer é que no Código Sideral do Cosmos, né, as imprudências, as indisciplinas e as negligências pesam na balança da justiça. Assim também como os atenuantes, que às vezes as pessoas semeou bem, ela tem esse problema ou ele tem esse problema, mas intimamente ela tem semeado bem, ou tem algum motivo insuperável para viver aquela condição. Então, isso aí já pesa também na balança a favor. Aí prossegue. A mulher prostituída, ou o homem nesse caso agora, né? E que não o faz por índole devassa, desmazelo e não se dá à exploração, tendo sido atirada da vida por força das circunstâncias insuperáveis, é o tema, é o texto que ele falou antes, insuperáveis, condições insuperáveis, para sua capacidade, recebe o amparo da própria lei sideral. Então, as pessoas que estão na prostituição, que não fazem por índole devassa, não é que elas querem, às vezes, o desmazelo, mas porque foram atiradas à vida, né, por força maior, por circunstâncias insuperáveis, que estão fora da sua capacidade, recebe o amparo da própria lei sideral. Agora, quando as pessoas colocam a culpa, porque não arrumam um emprego ou por qualquer coisa, aí não, né, gente? Mas ele diz aqui que por circunstâncias insuperáveis, fora da sua capacidade, a lei ampara, a lei sideral ampara. Prossegue. Em existência futura, né? Como será isso? Em existência futura, serão levados em consideração os seus dotes de bondade, humildade, resignação ou serviço ao próximo, tá? Então, para que pese na balança a favor, né, vai ser levado isso, né, os dotes de bondade, humildade, resignação ou serviço ao próximo que essa pessoa faça, vai ser pesado para o seu bem, tá? E então, ele prossegue aqui, terminando, para lhe favorecer, será incluída em alguma comunidade religiosa em futuras encarnações, né? Onde possa ativar os valores do espírito, né? E eliminar pouco a pouco os fatores que contribuíram para a sua decadência anterior. Então, normalmente elas são levadas a fazerem, em outras encarnações, serviços comunitários, né? Serviços religiosos, em comunidades assim, fazer um serviço de amparo ao próximo, para que isso vá amenizando aos poucos, né? Essa situação aí. Essa situação das pessoas que foram jogadas na vida, mas assim, com circunstâncias que elas não conseguiram suportar. Foram circunstâncias insuperáveis para favorecer um filho, um parente, elas estavam nisso. Não aquelas que fazem por devassa, como falávamos antes, né? Desmazelo ou exploração. Não, tem uns que gostam. Então, essas é uma medida. As que não gostam, mas são obrigadas às vezes a fazer isso, é outra medida, é o que ele quis dizer aqui, tá? Então, elas serão levadas para amparos, né? E para eliminar aos poucos, em futuras encarnações, e, e esses fatores vão contribuir para que elas voltem, né? A sair desse declínio, né? Espiritual anterior, ok? Porque para Deus a intenção é a que vale. Sempre, sempre, sempre digo isso. Para Deus a intenção é a que vale. Então, às vezes, um soldado na guerra, ele é obrigado a matar. Só que a Armatiz também fala, em outro texto, que a guerra é pior que a prostituição. Coisa pior no mundo
que ele diz aqui no mundo material como esse nosso aqui, primitivo, praticamente primitivo, a guerra é a pior coisa, a pior doença, certo? É a guerra que mata inocentes, né? Que dizima milhares de pessoas, certo? Então, voltando, né, perante as leis espirituais, a prostituição não vamos dizer assim, um pecado, né? Ela não antes mesmo é uma doença da alma, como todos que têm problemas emocionais, espirituais, psíquicos e tal, espirituais que não cuidam, são doentes da alma, ok? Fiquem com Deus, isso está no livro Sob a Luz do Espiritismo, tá? Psicografia de Ramatiz, está psicografado por ele, ok? Fiquem com Deus, espero que tenham gostado, até a próxima.